Boa noite, sou o pastor Wagner Ayala, Santos e Loucos Church. Hoje, quinta-feira, dia de grupo familiar. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda Ritinha, meu amor, sejam todos bem-vindos, todos que vão se chegando, tomem seus lugares, porque hoje é dia de grupo familiar, é um dia de uma reunião informal, mas uma reunião tão importante quanto um culto de celebração, mas não tem aquele rigor que tem num culto. Hoje é um encontro para ensinarmos a palavra de Deus, ensinarmos fundamentos do Evangelho, ensinarmos aquilo que nos fortalece na fé, aquilo que constrói em nós a fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da pregação, ouvir da palavra de Deus. Então hoje é o dia de edificar a fé. Hoje, quinta-feira, dia de grupo familiar aqui na Santos e Loucos Church. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Ieda, bem-vinda Adriana, bem-vindo pastor Ios, bem-vinda Adriana, bem-vinda Ritinha, todos aqui já se achegando. Só mais um minutinho, depois que chegar todo mundo, para a gente começar. Hoje, dando continuidade à nossa série O Espírito Santo, dando continuidade hoje, Dons do Espírito Santo. Vai ser uma ministração muito importante, muito conteúdo, mas muito importante mesmo. É importante nós sabermos e conhecermos acerca dos dons, para que a gente não possa ser enredado por ventos estranhos que nos levam a entendimentos equivocados. Nós não podemos nos deixar ser levados por ventos estranhos. O vento do Espírito, ele sim, pode nos levar para onde ele quiser. Leva para lá, a gente vai, leva para cá, a gente vai, mas nós temos que saber distinguir que vento é esse que quer nos levar. Então hoje, dons do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos, bem-vinda Iranete, que bom que você está aqui conosco. Vamos dar só mais um tempinho, está chegando mais gente. Muito bem, aproveitar essa oportunidade e dar alguns avisozinhos. Domingo, 10 da manhã, nós temos o culto da família Santos e Loucos Church. 10 da manhã, culto da família aqui neste canal do Instagram. E logo depois a gente posta, além do IGTV, a gente posta também o vídeo da live no YouTube. Lá no YouTube você encontra o pastor Ios Costa e encontram também muitos dos vídeos, sobretudo, especialmente os vídeos aqui do grupo familiar, no Pastor Wagner Ayala, lá no YouTube, Pastor Wagner Ayala. Então eu quero aproveitar e pedi-los, visite aí o meu canal, Pastor Wagner Ayala, do YouTube, o canal do Pastor Ios Costa no YouTube. Clica lá em inscrever, se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso fortalece o canal, isso nos dá mais visibilidade nos campos de busca. Então visita lá, Pastor Ios Costa no YouTube, Pastor Wagner Ayala no YouTube, e inscrevam nos nossos canais, para que isso possa nos ajudar. Bem-vinda Regina, glória a Deus. Muito bem. Terça-feira, 20 horas, neste canal Santos e Loucos Church, aqui no Instagram, Culto da Vitória. Estamos desenvolvendo uma série fantástica, uma série chamada O que devo eu pensar? O que nós devemos pensar? Então está sendo desenvolvido
palavras acerca daquilo que a palavra de Deus diz, no que a gente tem que pensar. O Evangelho nos direciona ao que devemos pensar. Então, terça-feira esteja conosco a segunda ministração dessa série. Serão 6 ministrações, então estejam conosco terça-feira, 20 horas. Aliás, domingo continua, né? Domingo, 10 da manhã e terça, 20 horas. Amém? Glória a Deus. Hoje, as séries de quintas-feiras são sempre as mesmas séries. Quinta-feira, estamos desenvolvendo o grupo familiar, a série O Espírito Santo. Então essa série é diferente dos outros cultos. Porque quinta-feira não é um culto regular, não é um culto normal. Quinta-feira é dia de grupo familiar. É uma reunião informal de ensino do Evangelho. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ok, então vamos ao que viemos. Grupo familiar hoje, dons do Espírito Santo. Temos aqui um conteúdo muito rico. Então se prepare, porque tem um conteúdo muito bom. Você já providencia aí papel e caneta para você anotar os tópicos. Todas as vezes que eu ministro aqui na quinta-feira, eu falo para pegar papel, caneta para anotar os tópicos. Porque quinta-feira é diferente dos outros cultos, das outras reuniões, de terça e de domingo. Porque quinta-feira não é culto, não é pregação, é ensino da palavra. E quando é ensino da palavra, tem um conteúdo rico e extenso. Então, se não anotar os tópicos, a palavra aqui ministrada se perde. Ela não deve se perder. Anota aí os tópicos, anota as referências. Quando você lê os tópicos e as referências, certamente você vai lembrar de toda a ministração. Vai estar no seu coração. Mas se você não anotar, vai se perder certamente, tá bom? Papel, caneta, prepare-se e nós vamos orar agora. Vamos orar para a gente iniciar. Amém? Feche seus olhos. Então, eleve o seu pensamento ao Senhor, para que Ele nos dê graça, para que Ele derrame da tua unção e quebre toda pedra de tropeço, para que Ele quebre todas as barreiras que possa estar em torno de nós, para que a gente seja livre para receber a palavra do Senhor, a palavra da salvação. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, adoramos, ó Deus, o teu nome e te exaltamos sobre todas as coisas. Toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor nós tributamos, Senhor, a Ti, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Senhor, nós nos submetemos, Senhor, a este poder, sabendo, Pai, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para nos sustentar, o Senhor é fiel para nos livrar, o Senhor é fiel para adestrar, Senhor, o nosso coração. O Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, para que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, na vida de cada um desses que estão aqui nessa live, na minha vida, para que a gente possa receber os dons do Espírito Santo, para que a gente possa receber o ensino, para que seja, Senhor, edificado no nosso coração a Tua verdade, e essa verdade, Senhor, possa exercer liberdade em nossas vidas, liberdade na adoração, liberdade no louvor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a minha casa, abençoe a casa de cada um desses que estão aqui nesta live. Abençoe, Senhor, a casa de todos aqueles que estão assistindo esta live no YouTube. E que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado neste ensino, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Olha, pega aí então papel, pega caneta. Nós já vamos dar início aqui à nossa ministração. Vamos lá. Então, dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo envolvem muito poder. E por envolver poder,
primeira coisa que eu quero abordar aqui é sobre propósitos dos dons do Espírito Santo. Por que Deus atribui ao homem dons de poder para empoderar os homens? Muito bem, é importante a gente esclarecer e a gente aprender isso, para que não haja equívocos. Ao longo da nossa caminhada de evangelho, a gente tem visto muitos equívocos acontecendo acerca e em torno dos dons do Espírito Santo. E isso, nós temos que conhecer a verdade para que a gente não se envolva nesse tipo de engano. Amém, pessoal? Então vamos lá. Propósito dos dons do Espírito Santo é a introdução desse estudo. Normalmente eu peço para não usarem a Bíblia. Eu falo e vocês anotam e depois vocês leem. Mas é bom essa passagem que a gente vai dar a introdução hoje, é bom que vocês acompanhem. Se você puder, pegue sua Bíblia, Efésios 4, versículos 7 a 16, olha só, bastante. Efésios 4, de 7 a 16. O preâmbulo está escrito assim: o santo mistério e o serviço dos santos. Essa é a base bíblica para o propósito dos dons do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, 7 a 16. O santo mistério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levantou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso quando? Quando ele subiu. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos. Olha só uma das motivações, para que nós não já sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado para auxílio de toda a junta, segundo a justiça, ou segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, eu quero voltar aqui a destacar 3 pontinhos daquilo que nós lemos. Ele mesmo, olha só, ele subiu e concedeu dons aos homens. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres, né? Ele aperfeiçoou os santos em seus dons para a edificação da igreja. Veja, a princípio nós temos aqui uma conclusão. O aperfeiçoamento da igreja é o propósito dos dons. Veja só, para que a gente não seja, para que os membros deste corpo não sejam levados como meninos de um lado para o outro, sem discernimento, para que haja maturidade. Os dons do Espírito Santo foram concedidos para que haja
apóstolos, para que haja profetas, para que haja pastores, para que haja mestres, para que haja pessoas de instrução, para que toda a igreja se torne uma igreja madura. Propósito dos dons do Senhor, para dar maturidade à igreja, para dar seriedade à igreja. A palavra que nós lemos aqui, conforme Efésios 4, 7 e 16, nos revela de maneira muito clara que Deus tem um propósito definido em distribuir dons espirituais à sua igreja. A graça concedida por Deus, dando capacidades espirituais, tem o propósito de edificar a igreja definitivamente. Esses dons extraordinários distinguem certos homens dos outros, com poder de servir a igreja. Não é com outros poderes, veja, é com o poder de servir a igreja, visando sempre um fim proveitoso. 1 Coríntios 2, 7 fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então a manifestação, ela tem uma razão, ela tem um motivo, é visar um fim proveitoso à igreja de Jesus. Os dons do Espírito Santo tem três aspectos. Eu quero então agora abordar os três aspectos dos dons do Espírito Santo. Os aspectos são variedade de dons, variedade de serviço e variedade de realização de Deus. Realização deste mesmo Deus que é o Espírito Santo. Variedade de dons concedido pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 4. Anote, 1 Coríntios 2, 4. Variedade de dons. E 1 Coríntios 12, 4 fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí o versículo 5, ele fala: e também há diversidade nos espíritos, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6 de 1 Coríntios 12 fala: se há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, essas três variedades de dom, variedade de serviço e variedade de realização, tudo atribuído a um só, ao Espírito Santo de Deus. Então, não há motivos para vaidades vãs em torno dos membros do corpo de Cristo, porque quem opera os dons é o Espírito Santo, não são homens. Não é fulano que é poderoso por isso, não é fulano que é poderoso por aquilo. Vejam, quem opera os dons é o Espírito Santo. Então, para esclarecer melhor isso, nós vamos ver as divisões dos dons. As divisões dos dons. Há três divisões dos dons do Espírito Santo: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Amém? Então vamos lá. Quais são os dons que estão dentro dessas três divisões? É sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedades de língua, capacidade para interpretar as línguas. Esses são os dons que estão envolvidos nessas três divisões dos dons: revelação, poder e expressão. Amém, pessoal? Então nós vamos ler com bastante atenção 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Pega a sua Bíblia e leia comigo, para que haja para que a gente crie uma condição de uma meditação mais eficaz, tá bom? Nós vamos ler com bastante atenção 1 Coríntios 12, 8 a 11. Muito bem, vamos lá. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura,
e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente, ou seja, como seja a vontade de Deus. Ele não dá para qualquer um que pedir, ele dá segundo a tua vontade. Então Deus tem propósito em tudo que faz. Deus, ele vai distribuir esses dons, mas ele vai distribuir com propósitos, com critério e com princípios, sobretudo. Tudo que é de Deus e tudo que vem de Deus, ele vem com amor e com propósito. Não se enganem. Se a pessoa não se posicionar dentro dos propósitos do Senhor, certamente ele não será usado. Mas se posicionar, certamente será usado. Amém? Então vamos aqui discorrer então sobre os dons de revelação. Os dons de revelação é algo sobrenatural, Ele é diferente de profecia. Revelação é diferente de profecia. Não se confunda revelação com profecia. Que também tem 3 divisões. As divisões dos dons de revelação é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Olha, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito são as divisões de revelação, são as variações de revelação. Amém? Palavra de conhecimento é a revelação parcial de fatos passados e presentes. Amém? Fatos passados e presentes. Palavras de conhecimento. Atos 9, 10 a 12. Anota aí, Atos 9, 10 a 12. Conta a história da cura e conversão de Saulo, que virou Paulo, o qual teve um encontro com Jesus montado sobre um cavalo, e ele caiu cego. E o Senhor revelou a Ananias em uma visão e ordenou a Ananias que fosse lá para impor as mãos sobre Saulo e o curasse. E Ananias até relutou, porque Ananias conhecia Saulo. Saulo era o perseguidor dos cristãos. Saulo era o exterminador de cristãos. E o Ananias questionou Deus ainda, né, nessa revelação que Deus fez a ele. Mas ele é matador de cristão, ele é exterminador de cristão. Aí Jesus fala numa revelação em sonho, né, numa visão. E aí revela para ele qual é o propósito disso. Então, esse é um exemplo de palavra de conhecimento. Ele revelou um conhecimento. Ele capacitou Ananias com a revelação parcial de fatos passados e presentes. Amém? Palavra de conhecimento, fatos passados e presentes. Ainda na variação de dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é a revelação parcial de fatos futuros. Sabedoria são fatos futuros, bem como orientações vindas de Deus. Amém? Então não é só revelação de como se fosse um cartomante, né? Não. É orientação da parte vinda de Deus, oriunda de Deus. Um exemplo de palavra de sabedoria é o rei Salomão. O rei Salomão, 1 Reis 3, 16 a 28, 1 Reis 3, 16 a 28, conta a história de Salomão, ele julgando aquelas 2 mulheres prostitutas. As 2 mulheres tiveram bebê em dias próximos. Uma delas dormindo, sufocou a criança e a criança morreu. Ela correu lá e trocou os bebês. A mãe que teve o bebê trocado pela manhã descobriu.
que o bebê não era dela, que ele tinha sido trocado, que o bebê estava morto. Depois descobriu que o bebê não era dela. E houve a contenda, houve a causa. Essa causa foi levada ao rei. E o rei Salomão julgou este caso. E quando o rei Salomão, depois de questionar, depois de inquirir essas duas mulheres, havia ficado um impasse, porque ambas não abriam mão de ser mãe daquela criança. Então, pela sabedoria derramada, pela sabedoria colocada sobre o rei Salomão de maneira sobrenatural, como um dom divino, fez com que ele tivesse uma inspiração sobrenatural. E ele falou: então tragam uma espada, vamos cortar a criança no meio. Metade vai para uma e metade para outra, porque ele sabia que a mãe verdadeira iria se quebrantar nessa hora, sabendo que o próprio filho iria morrer. E foi assim que ele descobriu quem era a mãe verdadeira. E assim ele julgou aquela causa debaixo da sabedoria sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Um excelente exemplo do dom de sabedoria de Deus é o próprio apóstolo Paulo. Jesus falando com Ananias, nesse caso que eu comentei agora há pouco, em Atos 9, 15 e 16, Jesus falando com Ananias, Jesus disse assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. De quem que Jesus estava falando para Ananias? Estava falando de Saulo, não era de Paulo. Estava falando de um exterminador de cristão. Estava falando de um exterminador da igreja, de um matador, de um sanguinário. Ele estava falando de alguém que havia em torno dele um terror, e mandando Ananias lá. Então, Deus revela aqui para Ananias que Deus ia usar Saulo como um instrumento escolhido para levar o nome perante aos gentios e reis, o nome de Deus. Então Deus revelou que Deus iria dar a Paulo uma sabedoria extraordinária, e foi de fato o maior escritor dos evangelhos, o maior escritor do Novo Testamento, aquele que mais nos ensinou no Novo Testamento. Amém? E por fim, nós temos aqui, por último, na variação dos dons de revelação, nós temos o discernimento de espírito. Discernimento de espírito é um dom de revelação. Ele está dentro da variação de revelação. Discernimento de espírito. Olha só, presta atenção. O mundo que nós vivemos, o mundo natural, ele está mergulhado no mundo espiritual. E este mundo espiritual, ele tem influência maciça sobre o mundo natural. No nosso plano aqui no mundo natural, no mesmo plano está no meio um mundo espiritual. São mundos paralelos juntos. Aqui onde nós estamos, em 1 Pedro 5,8, fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando uma presa para devorar. Ele está falando acerca de quem? Acerca do diabo, acerca do espírito, acerca do mundo espiritual. Mas ele está falando para quem? Para mim e para você. Aqui é do mundo natural. Isso nos mostra que o mundo espiritual está junto do mundo natural. É paralelo, são mundos paralelos convivendo juntos. Então, nós já vimos em muitas passagens e em muitas situações, que não é o nosso foco de estudo agora, que tudo que acontece no mundo natural
primeiro ele é gerado no mundo espiritual. Então pronto, então o mundo espiritual, ele tem mais influência no mundo natural do que o inverso, do que o mundo natural com influência no mundo espiritual. Então é o inverso. Logo, o Espírito Santo nos capacita a distinguir quem está agindo, se é anjo celestial, se é demônio ou se é o próprio espírito humano. O Espírito Santo, através do dom de discernimento de espírito, dentro da variação de revelação, ele nos dá discernimentos. Você pode ter este dom de discernimento, eu posso ter esse dom de discernimento de espírito, qualquer um pode. O que nós precisamos para ter? Primeiro, andar nos caminhos do Senhor, ter relacionamento com o Senhor e buscar o dom. Nós temos que buscar o dom. Esses dons que nós estamos ensinando hoje é para que você possa conhecê-los, saber que eles existem e que você possa buscá-los. E não deixe de buscá-los, e não se canse de buscar, ainda que você não o tenha encontrado, não desista de buscar os dons. Amém? Amém. Segundo ponto, dons de poder. Dons de poder. Efésios 4, 7, 16. É a passagem que nós estamos analisando. Mas sobre dons de poder, eu quero aqui colocar o versículo 9 e o versículo 10 de Efésios 4. Versículo 9 e versículo 10 de Efésios 4, que diz: ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até a região inferior da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, isso está falando de Jesus ressurreto. Isso está falando de Jesus depois de ter feito toda a sua missão e ter cumprido e ele ressuscitou. Aí ele subiu. Ele não só ressurreto, mas como assunto aos céus e assentado à direita do Pai. Deus usa o canal para manifestar o seu poder sobrenatural, ou seja, Deus age. Então, essa variação, dons de poder, também tem variações, os dons de poder. E nós vamos falar de 3 variações, que é o dom de cura, o dom de operação de milagres e a fé prodigiosa. Dom de cura é liberar os enfermos e destruir as obras de Satanás. Liberar os enfermos e destruir as obras de Satanás no corpo humano. Olha, Satanás tem obra no corpo humano? Claro que tem, claro que tem. Ele é poderoso, ele tem poder de lançar setas espirituais na nossa mente, ele tem poder de militar incredulidade em nossas vidas. Enfim, ele tem uma série de poder. Ele é poderoso. Então vamos ver Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha, e curando quem? Andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aquelas curas que Jesus fez é curando todos os oprimidos do diabo. Aí tem gente que fala assim: não tem nada do diabo, não, o diabo está derrotado. Não, o diabo ainda não está derrotado. É uma luta que nós temos que estar travando com ele todos os dias. Todos os dias nós temos que vencê-lo. Todos os dias nós temos que vencê-lo. É uma luta contínua que não para. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando uma presa para devorar. Operação de milagres, a outra variação. Deus suspende temporariamente a ordem natural mediante o Espírito Santo. A ordem natural é nós termos neste mundo tudo que é do maligno, porque o mundo jaz do maligno.
Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Nós somos mortais, pobres mortais. Nós somos naturais. Então há uma lei, inclusive essa lei tem até nome, chama entropia. É uma lei que tudo envelhece, tudo acaba. Aí a palavra de Deus diz: todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, enfim, tudo passará. Mas Deus, pelas tuas misericórdias, nessa variação deste dom maravilhoso, o dom da cura, né? Deus, nessa variação de operação de milagre, Deus suspende temporariamente a ordem natural mediante o Espírito Santo. Temos um exemplo muito legal de um milagre tremendo em 1 Reis 17, 12 a 16. 1 Reis 17, 12 a 16. Essa passagem conta o encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. Neste encontro, ele pede comida, ele pede um abrigo, ele pede um cuidado, né, da parte dela. E ela diz: não, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, vou fazer um bolinho aqui para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois disso a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Aí ele falou: não, faz o seguinte, eu sou um profeta de Deus, eu vim aqui em nome de Deus, faz para mim, primeiro para mim um pedacinho de bolo pequeno, eu como, depois você faz para você e para o seu filho. Se você fizer assim e ouvir a voz do profeta, se você crer que é Deus que trouxe essa palavra aqui na sua casa, nunca mais faltará na sua cozinha pão, e nem farinha, e nem o óleo. E assim aconteceu. E assim aconteceu. A panela e a farinha não se acabou da botija, e o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Isaías. Profeta Elias, desculpa. Aí a palavra de Deus diz que crê nos seus profetas e prosperareis. Essa viúva, ela creu na palavra de Deus, ela creu no profeta de Deus e ela prosperou. Olha que tremendo, foi um grande milagre. Então vamos lá. Para encerrar sobre dons de poder, eu quero encerrar com a terceira variação, que é fé prodigiosa. Fé prodigiosa. O homem passa a crer em Deus de tal forma que Deus honra milagrosamente a palavra que ele profere. Então, quando a pessoa tem uma fé inabalável, quando a pessoa tem uma fé prodigiosa, Deus, ele sonda o coração e ele honra. Aqueles 4 amigos que levaram o enfermo por sobre o telhado, olha só, um leito, um enfermo, uma casa, um telhado, um perigo desse leito cair nesse processo do telhado, um perigo de caírem lá dentro, um perigo de todos morrerem, enfim, machucarem, quebrar ossos. Mas mesmo assim eles fizeram, porque a casa estava cheia, não tinha como entrar, mas eles se esforçaram. Esse esforço de passar por sobre o telhado, Jesus, quando olhou aquilo lá, Jesus, ele não quis nem saber, ele falou: vendo-lhes a fé. O que ele viu na fé deles? A ação, a fé prodigiosa. Eles experimentaram um milagre tremendo naquela situação. Fé prodigiosa é um dom de Deus. Um exemplo muito bom que nós temos de fé prodigiosa é a história de Daniel na cova dos leões. Quando Daniel, ele foi sentenciado pelo rei a negar o seu Deus e se render aos deuses pagãos. E Daniel, por ter uma fé tão prodigiosa em crer que ele tinha a vida eterna por isso, e a fé dele foi tão forte que ele não teve nem medo de morrer, ele não negou ao Deus dele, e ele foi lançado na cova dos leões, e Deus honrou de maneira extraordinária a fé que ele teve.
e Deus mandou anjos que fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões, e na manhã seguinte, passou a noite inteira ali junto dos leões, e os leões não fizeram nada com ele, porque os anjos seguraram as bocas dos leões. Aí no dia seguinte, o rei foi lá atrás do Daniel, e chamou Daniel, na esperança só, mas ele não estava crendo que Daniel tinha sobrevivido. Mas eis que Daniel respondeu, quando foi chamado pelo rei. Daniel respondeu: estou aqui, ó rei, vive eternamente. Ele ainda exaltou o rei naquela situação. Enfim, fé prodigiosa é um dom de poder. Gente, ter fé prodigiosa é um poder que a palavra de Deus diz: se você disser a uma montanha, sai deste lugar e vai para o outro, você remove montanhas. Amém, pessoal? E por último, dons de expressão. Dons de expressão, que também tem 3 subdivisões. Dons de expressão tem 3 subdivisões, que é variedades de língua, capacidade de interpretar e profecias. Eu vou repetir caso quem esteja anotando. Dom de expressão, variedade de língua, capacidade de interpretação dessas línguas e profecia. Variedade de línguas são as línguas estranhas, ou línguas do Espírito, ou línguas sobrenaturais. Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós interagimos com o Espírito, seja de maneira espiritual, ou seja com oração em línguas, ou seja os dois. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis pela vontade humana. Tal dom edifica somente ao que está orando. Eu vou explicar isso já já, mas eu quero dizer para vocês que quando nós oramos em língua, nós oramos a Deus, nós não oramos a homens, nós não oramos a nós oramos a Deus. É uma interação sobrenatural, é um instrumento, é uma ferramenta que Deus nos deu para nós falarmos com Deus aquilo que é propósito dele e não propósito nosso. Ah, como assim? Ferramenta para falarmos com Deus que não, coisas que nós não é nosso interesse, que é interesse de Deus, mas que nós precisamos. Como assim? Que coisa confusa. Muito bem, 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Anota aí e vamos aqui para a leitura. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Mas é visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja seja edificada. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Amém? Vamos aqui então dar uma explicação catando os pontos de interesse. O ponto de interesse desse entendimento sobre as línguas estranhas é: quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus.
Quando nós oramos em línguas, e continua assim, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Olha só, quando nós oramos em línguas, nem a gente mesmo entende, a gente não entende, quem está nos ouvindo não entende. Essa é uma relação do nosso espírito, não é da nossa mente. É o nosso espírito orando com o Espírito Santo. É o nosso espírito orando a Deus. Por exemplo, se eu for orar com a minha mente, eu vou pedir coisas que eu sonho, coisas que eu almejo. Por exemplo, Deus, em nome de Jesus, me dê condições de comprar o carro X, porque eu sonho com esse carro. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou que eu comeria o melhor dessa terra, então me dê este carro, em nome de Jesus, né? Assim, quando eu oro com a mente, é esse tipo de oração. Mas por exemplo, Deus, ele diz, lá em Josué 1:8, que nós devemos meditar na Bíblia, na palavra de Deus, de dia e de noite, para que tudo quanto tiver escrito lá, nós tivéssemos que obedecer. E assim nós prosperaremos e teremos êxito em tudo quanto nós fizermos. Não é assim que está escrito? Josué 1:8. Josué 1:8 diz que nós temos que meditar na Bíblia de dia e de noite. Quantos aqui oram a Deus falando, Deus, em nome de Jesus, eu quero ler a Bíblia de manhã, eu quero ler a Bíblia na hora do almoço, eu quero ler a Bíblia à tarde, eu quero ler à noite. Tem alguém que ora assim? Hein? Não tem. Não tem ninguém que ora assim, mas é a vontade de Deus, não é? Lá está escrito na Bíblia, Josué 1:8. Então eu quero dizer para vocês, quando a gente ora em línguas, a gente fala em mistério, a gente fala a linguagem do Espírito, a gente fala o que o Espírito Santo quer que nós oremos. E assim o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, debaixo de uma palavra proferida pela nossa língua, porque a palavra que nós proferimos, ela tem poder. A palavra em línguas estranhas, ela tem poder para edificar a nossa vida. Aí a palavra de Deus diz aqui, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ela não edifica ninguém além de nós mesmos. Então, orar em línguas edifica a nossa vida. Não faz sentido eu chegar numa pessoa, impor a mão numa pessoa e começar a orar em língua. Não faz sentido eu fazer isso, porque a minha oração em língua edifica a mim, não edifica pessoas. Amém, pessoal? Esse é um conhecimento importante para ser colocado. E por fim, o que eu quero dar uma catada do que nós lemos aqui é o versículo 14. O versículo 14 diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que é isso? Olha, quando eu oro em línguas, eu oro a oração perfeita. Pensa numa oração perfeita, é a oração em língua. Quando fala, eu oro de fato, orando em outras línguas. Versículo 14 de 1 Coríntios 14, versículo 14. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quem está orando é a minha mente? Não. Quem está orando é a minha alma? Não. Quem está orando é o meu espírito a Deus. E é uma oração perfeita. A minha mente fica infrutífera quando eu oro em línguas. Olha que coisa sobrenatural. Por isso que orar em língua é um dom sobrenatural e maravilhoso. O apóstolo Paulo falou, eu preferiria que todos orassem em língua, mas muito mais que profetizassem. Ele não está diminuindo o valor da oração em língua. Pelo contrário, ele está dizendo que gostaria que todos orassem em língua. Mas a pessoa tem que orar em línguas com o entendimento que ele está edificando a si próprio. Amém? Então, a última variação aqui é a capacidade de interpretar. O Espírito Santo traz a interpretação das línguas estranhas para a igreja ser edificada. 1 Coríntios 14, 13 e 19, ele fala sobre essa interpretação das línguas. É uma passagem grande, 1 Coríntios, você anota aí, tá? 1 Coríntios 14, 13 a 19, depois você lê com calma.
O versículo 16 fala assim, ó: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Ou seja, se você só orar em espírito, você chega, vai pregar, aí na pregação você só está orando em línguas, como que as pessoas vão entender? Então, isso não é aconselhável. Se você for orar, você tem que orar sozinho no seu quarto. Mas, se for em público e você for orar em língua, tem que ter alguém que interprete. Amém? E por fim aqui, profecias. Profecias. Deus faz um pronunciamento para que haja edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação são as razões para a profecia. Deus capacita homens com profecias, faz profetas, para que haja no meio da igreja edificação, exortação e consolação. Tem um objetivo específico. 1 Coríntios 14, de 1 a 5, que nós já lemos, fala: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém, pessoal? Concluindo, quero dizer que Deus manifesta sobrenaturalmente pelos dons da sua igreja, com a finalidade de fazer esta crescer saudavelmente, unificada pelo Espírito Santo, com um fim proveitoso. Este é o resumo de tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Portanto, meus irmãos, fuja das imitações dos dons espirituais. Fuja daquilo que não é verdadeiro. Em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo domina a nossa mente, opera através de nós, e os seus dons são utilizados para a edificação do corpo. Isso produz júbilo na igreja, isso produz regozijos e louvores a Deus pelo seu cuidado para conosco. Então, 1 Coríntios 12, 27 fala: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus, em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, e depois os dons de curar, socorro, governo, variedade de outras línguas. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos mestres? Ou são todos operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam todos? Então, termina o versículo 31 dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode ser um profeta, você pode ser um pregador, você pode ser um mestre, você pode ser um operador de milagres, você pode ser tantos esses outros que operam na edificação da igreja. Basta você crer, basta você querer, basta você procurar. Procure os melhores dons para você. Seja participante da edificação desta igreja. Seja participante, não ande nas margens. Não ande nas margens. O Senhor certamente, Deus certamente, Ele terá um galardão para todos aqueles que se dispõem, todos aqueles que se colocam na brecha. Amém, pessoal? Esta foi a palavra de ministração de hoje, e eu espero que tenha sido edificante para todos os que ficaram até o fim. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a perseverança de ficarem até o fim. Eu sei que é um assunto maçante, é um assunto difícil de perseverar, tanto que alguns não conseguiram perseverar, né, até o fim. Mas a esses que conseguiram, glória a Deus por isso, e eu oro para que este conhecimento tenha sido um acréscimo de fé na sua vida,
um acréscimo de vida na sua vida, e que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, seja glorificado na minha vida, e seja glorificado nesta live, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Último aviso, domingo, 10 da manhã, a continuação da série que está sendo desenvolvida, o que devemos pensar. O que a palavra de Deus diz que nós devemos pensar? Domingo, 10 da manhã, esteja conosco. É um convite muito especial, um culto de celebração ao Senhor, domingo aqui no Santos e Loucos Church. Logo, logo estaremos vencendo essa pandemia, estaremos com o nosso local físico, glorificar o Senhor com louvores, com palmas e danças e abraços em nome de Jesus. Logo, logo esse dia está chegando. Amém? Enquanto isso, a gente continua aqui na live e vamos que vamos. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que as consolações que vêm do Espírito Santo, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você tenha um resto de semana abençoado, debaixo do poder do Senhor Jesus, e que Deus possa estar agindo aí na sua casa, na sua família, agindo sobre os seus parentes, sobre os seus amigos. Meu Deus, em nome de Jesus, antes de terminar, eu quero clamar pelo Brasil. Eu quero clamar, Senhor, pelas famílias, Senhor, que estão perdendo os seus entes queridos todos os dias. Milhares e milhares de mortes nós temos visto, nós temos acompanhado. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de tanto problema de saúde, Senhor, nessa pandemia, problema sanitário. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Que a graça do Senhor seja conosco, e que em nome de Jesus tudo vai passar, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau.